Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre por que a Suíça, um país tradicionalmente neutro em grandes conflitos, é considerada a capital mundial dos bunkers. E já sabe, se gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like, e se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já! E se quer saber tudo o que acontece no mundo militar, siga-nos também no Twitter e no Instagram. Os links das redes sociais do canal estão aqui na descrição. Em 1815, a Europa era um continente devastado pela guerra, e após 26 anos de conflitos praticamente ininterruptos, que começaram em 1789 com a Revolução Francesa, passando pelas guerras napoleônicas entre 1803 e 1815, os europeus finalmente respiravam um pouco de paz. E foi nesse ambiente que se realizou o Congresso de Viena, com o objetivo de redesenhar a Europa após tantas convulsões. A Suíça tinha sofrido muito nesse período de conflitos, com o país tendo sido invadido pela França em 1798. E foi para evitar novas tragédias, num continente conhecido por ser um autêntico barril de pólvora, que a Suíça aproveitou o Congresso de Viena de 1815 para anunciar a sua neutralidade oficial em toda e qualquer guerra futura. Um anúncio reforçado mais tarde no Tratado de Paris, também de 1815. Mas essa neutralidade não significaria nada em caso de invasão, como aliás ficou evidente em 1795 diante dos franceses. E por isso seria uma espécie de neutralidade armada, com os suíços investindo forte nas suas forças armadas, mas apenas para um propósito defensivo, com o objetivo de defender a sua neutralidade. Essa posição foi colocada à prova 100 anos depois, na Primeira Guerra Mundial, com a Suíça literalmente localizada na chamada Terra de Ninguém, aquele espaço que separa dois combatentes na linha da frente, com a Suíça fazendo fronteira com a Alemanha e o Império Austro-Húngaro de um lado e com a França e a Itália do outro lado. Mesmo assim, os suíços conseguiram manter a sua neutralidade, com a Liga das Nações reconhecendo oficialmente essa posição em 1920. Em 1938, com o mundo à beira de uma nova guerra mundial, a Suíça reafirmou mais uma vez a sua posição neutra em qualquer conflito, mas diante da selvageria dos combates, os suíços mobilizaram quase 1 milhão de soldados e fortificaram as fronteiras, aguardando pelo pior. Apesar de cercada pelo eixo numa Europa dominada ou influenciada por Berlim, em nenhum momento a Suíça esteve em risco real de invasão. Há muitas teorias sobre a neutralidade suíça na Segunda Guerra Mundial, e podem saber mais sobre isso nesse vídeo do meu outro canal, cujo link está na descrição. Uma dessas teorias diz que foi pelo fato dos suíços estarem armados, mas uma espingarda de caça não é capaz de parar uma coluna Panzer apoiada por artilharia e estucas. Como aliás ficou bem demonstrado em países cujos cidadãos também estavam bem habituados à caça, como por exemplo na Ucrânia, conquistada pelos alemães em poucos meses. Por isso, o principal motivo foi bem mais material. O fato da Suíça ter em seu território bancos que eram muito úteis tanto para o eixo como também para os aliados, com a Suíça atuando também como intermediador não oficial em algumas questões. Mas isso não impediu a Suíça de impor à força a sua neutralidade, impedindo, por exemplo, que bombardeiros aliados sobrevoassem o seu território, com os suíços aprisionando muitas tripulações aliadas. A dada altura da guerra, mais de 300 aviadores americanos estavam presos na Suíça, obrigados a pousar naquele país devido a avarias ou a erros de navegação, com o mesmo acontecendo com pilotos alemães, levando a situações inusitadas de aviadores aliados e alemães compartilhando a mesma prisão. Quando aquela guerra terminou, a Suíça tinha mostrado ao mundo, mais uma vez, que era capaz de manter a sua neutralidade, mesmo bem no meio de um continente em chamas. Mas na segunda metade do século XX, o mundo temia uma guerra ainda pior, envolvendo uma nova e ainda mais terrível arma. A Suíça sabia que diante dessa nova arma, a sua neutralidade não valeria de nada,
e por isso ordenou na Lei Federal de Proteção Civil, no capítulo 5, que todas as residências e que todos os prédios tenham bunkers, com todas as cidades suíças obrigadas a construírem bunkers em áreas públicas, com os proprietários e municípios obrigados a manterem esses abrigos em condições adequadas de uso imediato, com depósitos de água e comida suficientes para vários dias. Quem se recusar a construir bunkers tem que pagar uma multa, que é usada pelo governo para financiar a construção e também a manutenção de bunkers públicos. Mas, de modo geral, os suíços constroem essas estruturas, mantendo-as sempre em boas condições e prontas para serem usadas em caso de emergência. Há, obviamente, bunkers de todos os tipos, desde aqueles mais básicos e simples até os mais luxuosos e extravagantes, com empresas suíças especializadas nesse tipo de construção. Estima-se em mais de 300 mil o número de bunkers públicos e privados em condições de uso na Suíça, suficientes para acomodar mais da metade de toda a população do país. Se assim como eu, você é fascinado pelo militarismo, na loja do canal encontrará produtos especialmente pensados para você. Camisetas, canecas, bonés, itens com estampas exclusivas. E além de comprar aquele presente especial, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição.